Bom, pessoal, nesse vídeo aqui quero apresentar para vocês uma auditoria de uma conta de Google Ads para serviços de vistorias de imóveis e laudos de inspeções prediais. É um cliente novo que está entrando aqui na agência e que ele já faz tráfego pago por conta própria, já vai fazendo acho que a sua gestão já desde novembro do ano passado, se eu não me engano. Teve bons resultados, mas agora veio a questão da oscilação, então está investindo ali e não está conseguindo mais resultados. Eu achei bem interessante gravar esse vídeo aqui pelo fato de mostrar a simplicidade do que é aqui trabalhar no Google Ads para esse tipo de serviços. Então, você é engenheiro, atua com esse tipo de serviço também, quer entender um pouquinho melhor, acredito bastante que nesse vídeo aqui vai ilustrar como de fato vamos chegar ali a entregar mais resultados para vocês. Então, bom, vamos lá. Nesta conta aqui, eu vou trabalhar só com a questão da análise do Google Ads. Quando a gente entra um cliente novo, a gente analisa toda a estrutura deles. Então, desde se ele está utilizando o Instagram, os conteúdos que ele tem, as suas páginas na internet, o site, a landing page, Google Meu Negócio. E, bom, nesse vídeo aqui, para preservar as informações do cliente, eu não vou mostrar a página, mas fique atento a isso. Um dos principais pontos aqui sempre será a página de destino. Então, se nós estamos anunciando um serviço que fala só sobre vistorias de imóvel novo, apartamento novo, recebimento de chaves, a landing page tem que falar somente sobre isso, tem que ser clara, mostrando a questão, mostrando a dor, a solução que são vocês, como que vocês vão fazer, mostrando a autoridade de vocês, qual é o meio de contato, como que é o laudo que vocês entregam. E, bom, a mesma coisa para a inspeção predial, falar sobre a questão da obrigação, sobre algum laudo técnico, explicar diferentes formas ali, como que funciona o seu trabalho. Então isso aí é o principal. Então, antes de concentrar campanhas aqui no Google Ads, a gente tem que pensar na estrutura. Bom, então, aqui são duas campanhas que esse cliente tem e como que eu vou fazer essa análise? Eu só vou olhar aqui literalmente ao vivo, como se fosse, Eu vou olhar e já vou identificando os pontos e já vou comentando aqui com vocês. A primeira campanha aqui, essa rede de pesquisa, que só tem um grupo de anúncio ativado, Eu já pausei aqui a questão dos anúncios. Vou mostrar também, melhor, que assim a gente consegue ter uma visão do que foi feito. Então, como podem ver, no período de 30 dias, duas campanhas. Vamos começar por essa daqui, a rede de pesquisa que está escrito, Vou colocar o filtro aqui de todos, para os grupos de anúncio. Bom, então eu vou começar aqui por essa campanha, a rede de pesquisa. Vou partir aqui do primeiro ponto, já da questão da configuração dela. Como eu acabei mostrando aqui, como podem ver, esse símbolo aqui está nos mostrando que eles estão anunciando a campanha na rede de pesquisa do Google, que é a Search, normal, e também na rede de Display. E aí é um ponto importante, com um orçamento desse daqui, eu não gosto muito de trabalhar com a rede de Display junto, Particularmente, nenhum projeto aqui eu uso rede de display e rede de pesquisa juntos, A ideia é separar isso quando precisar. Então, o que acontece aqui é que está anunciando ali normal na rede de pesquisa e aparecendo anúncios também em sites parceiros, aplicativos, em outras plataformas que o Google, outros canais que o Google oferece aqui também. E para esse tipo de nicho eu não acho muito interessante, porque acaba dispersando, dando um custo por clique que não é o ideal dela, trazendo números ali que distorce um pouco do objetivo da campanha. Então, o foco aqui é somente trabalhar com palavras que nós chamamos fundo de funil, que estão ali o mais próximo de uma pessoa que está pesquisando e realmente quer contratar esse serviço, utilizar elas e somente isso, bem simples. E aí o que a gente acrescenta aqui como a rede display acaba distorcendo um pouco a nossa estratégia. Então se a gente olhar aqui nas configurações, vai aparecer aqui a opção, maximizar conversões, tá certo, A estratégia, se a conta já tem inteligência para isso, então a gente utiliza isso. Tem um AI Max aqui ativado, já vou falar sobre isso. A ideia aqui é ficar somente na rede de pesquisa. E, bom, vamos ver aqui como que estão as configurações para ver o que tem mais. Bom, já logo de cara vi ali uma coisa bem interessante. Em questão de onde nós queremos anunciar, como eu acabei de falar, o ideal é deixar somente aqui na própria rede de pesquisa do Google. Então, vou clicar aqui em salvar. Não falei, pessoal, já estou fazendo auditoria e já estou, autorizado aqui a fazer algumas otimizações. Mas nesse caso aqui, será já criar uma campanha nova com tudo que ela já foi, que foi feita aqui. Então aqui a rede, vou deixar somente na rede de pesquisa do Google. Orçamento, tudo bem, ainda não vou mexer muito nisso, isso aí vai ser mais de acordo com o nosso planejamento que nós vamos realizar. Maximizar conversões, tá certo. Aquisições para novos clientes, não vamos mexer com isso agora. E as metas de conversões, as regras do valor, por enquanto não vou mexer isso, porque não tem nada definido, não tem isso mapeado. Ponto interessante aqui, aproveite ao máximo a performance gerada com a AI na pesquisa do Google. Então o EMX, ele é uma nova função aqui do Google, que ele te ajuda, vamos dizer assim, a encontrar seu público um pouquinho mais qualificado. Mais ou menos, O que acontece é que ele acaba pegando um pouco da inteligência da sua conta, do seu site ali, e tenta procurar outros termos ali que ele acha que vai ser eficaz para você. Pode ser funcional, sim, o Google pode nos ajudar com isso, Nesse caso aqui, por exemplo, a pessoa quer um engenheiro para fazer uma vistoria de imóveis ou um laudo técnico, e alguns deles pesquisam como engenheiro civil, Engenheiro civil parte de mim. E aí eles tentam, fazer esse contato.
É um exemplo, pode acontecer. Mas o que acontece quando o Google não sabe isso, ele começa a entregar para outros termos aí bem variados. Conforme essas pessoas vão utilizando essas palavras-chave, vendo seu anúncio e clicando, haverá um gasto aí, talvez desproporcional para sua conta. Então, eu sempre recomendo utilizar o IMX quando a campanha tem uma inteligência bem forte ali, ela já sabe o que é, você já tem uma lista absurda de negativações de palavras-chave, e nós temos quase certeza ali que a gente vai entregar para aquelas palavras que nós realmente queremos, e basicamente isso. E aí a gente continua ali frequentemente olhando a conta, analisando essas palavras que vão chegando para ver se vale a pena deixar na conta ou não. Então, aqui para este cliente, pelo que eu já analisei algumas outras coisas, não recomendo. Tem muitas palavras aí que devem ser negativadas, já vou mostrar, então aqui é uma coisa que eu desativo. A localização, enfim, uma coisa que é sempre legal e interessante aqui, quando a gente coloca a localização, como é um negócio local, né, o cliente tem ele quer realmente atender somente nesses raios aqui, nesses CEPs, então é sempre bacana ver aqui a opção de local, para ver se está realmente aparecendo para as pessoas que frequentam esse local aqui. Presença ou interesse, que no caso, pessoas que têm um interesse ali nesse local, passaram por ali, elas podem ser impactadas pelo seu anúncio. Então, a ideia é só a gente focar para quem está no local. Então, essa opção que é a melhor e tá correta. Bom, aqui tá bacana, para não alongar muito o vídeo também, né? Então na questão da campanha, então essa daqui, aí o grupo de anúncios utilizaram vários, né? Então eu vou analisar o que tá gerando conversão, né? Olhando assim, para esse tipo de nicho aqui, laudos técnicos, custo por conversão R$12 seria ótimo, né? 45 pessoas chamando no WhatsApp, gastando só R$545, né? Imagina só, então um laudo técnico aí que custa quase 5 mil, né? 10 mil alguns, recebendo custo por conversão desse, seria bom demais, mas não é o caso aqui, né? E o porquê que tá com essa conversão barata? Pelo fato da rede de display estar ativada ali naquela questão que eu falei. Então não está necessariamente aparecendo ali entre os 4 primeiros patrocinados da rede de pesquisa do Google, né? Está sendo entregue em outras plataformas e por isso acaba dando um custo por conversão bem barato, né, para esse nicho. O CPC aqui tá aqui, ó, 1,87, né? Seria perfeito, mas não é. O feedback do cliente é que ele não está recebendo bons leads, não chega. 45 conversões, né? Não tá chegando acho que nem 10 leads por mês, né? Tá certo isso. E aí é o problema, né? A rede de display às vezes acaba entregando para um público muito, muito sujo, assim, bem estranho, que tá de acordo, quando eu falo sujo é que não tá de acordo aqui com o nosso público-alvo. E aí, às vezes é uma criança, às vezes é um senhor de idade que clica lá no site, quer sair, e sai clicando em tudo, e clica lá no botão do WhatsApp, que é a conversão aqui do cliente, e aí pronto, gerou, né, uma conversão. O Google entende que isso é bom, começa a entregar para outras pessoas. Então, tá fora. Mas aí, vamos ver como estão as palavras-chave. Tá aqui, ó, laudo técnico, laudo de engenharia, laudo estrutural, laudo pericial, engenharia civil. São termos bons. Acompanhamento de obras aqui já não é tão interessante, né? E é o que gerou, né, vamos assim dizer, mais conversões. Por que eu não acho tão interessante? Porque aqui acompanhamento de obras, de fato tem a questão do laudo, né? Mas pode ser para vários outros serviços também, né? E pode estar pegando a parte ali até de uma construção residencial, né? Não é o caso aqui do cliente que ele quer focar somente, né, em condomínios. Então são palavras que funcionam, sim, mas eu iria separar elas, né? Por exemplo, criar um conjunto de anúncios somente com palavras, né, relacionadas a acompanhamento de obras, gerenciamento de obras, enfim, algo assim parecido. Mas na parte de laudos, praticamente só essa palavra aqui que tá de intruso, né? E deixa eu ver se... Eu acho que só tem essas mesmo. Aqui eu nem preciso olhar mais, assim. Pode ser que até coloque o filtro aqui e apareça mais palavras. Mas quando nós temos um orçamento de R$20 por dia, a gente tem que ser o mais específico possível. Então, a gente faz uma análise ali, claro, planejamento, pega um histórico de conta e vê quais são as melhores palavras-chave, né? Então, por exemplo, você quer trabalhar com inspeção predial, faltou aqui a palavra inspeção predial. Então a gente tem que ter a parte de laudos, né? Tá certo, né? Tem vários tipos de laudos nessa área, né? Então a gente pode focar naqueles que têm mais intenção de busca, que realmente a gente acha que vai trazer esse lead mais qualificado e mais rápido, e a gente trabalhar somente com elas. Então, pelo orçamento aqui, o ideal seria trabalhar com uns R$20 por dia, umas 6 palavras-chave. E a correspondência, nesse caso aqui, eu não utilizo ampla. Assim, a gente utiliza palavras amplas agora só quando tá uma conta bem no começo, uma conta nova, assim, quando a gente precisa, sabe, fazer a conta aquecer. Depois disso, a gente já vai tendo insights de negativação de palavra-chave. A ideia é sempre deixar essas palavras em frase, em um exato, para que a gente evita aparecer muitos termos de pesquisa. O que acontece é que essas palavras aqui, né, estão sendo entregues e acaba, sabe, várias pessoas aí pesquisando outros tipos de palavras-chave e o Google vai entregando para elas. E vão acontecendo cliques. Esses cliques vão gastando. Então a gente tem que deixar o mais assertivo possível aqui. Então aqui, nós precisamos fazer uma limpeza. Então, praticamente pousar tudo aqui. Não, o foco aqui vai ser criar uma campanha nova, né? Eu acho que vai trazer um resultado muito mais rápido. Mas esse é o ponto, né? Então, organizar as palavras-chave e deixar algo bem específico para o que a gente for anunciar. Então, laudo técnico, vai estar todos os laudos lá, correspondência frase exata. Se quiser colocar inspeção predial, vamos falar sobre isso, enfim, e assim em diante. Anúncios. Bom, aqui, né, só temos um anúncio. Então, o legal é que a gente tenha mais anúncios
pra gente ter uma avaliação, né, um teste, e tentar brigar por métricas melhores. Tem a questão ali da rede de display, mas aqui, por exemplo, se a gente não tivesse ela, como pode ver, tá com CTR de 5. Ele tá um CTR bom, a gente sempre tenta brigar por 4, mas nesse nicho aqui, por ser um público pequeno, que já tem um nível de consciência, o CTR sempre é um pouco mais alto, né, 8, 10, e a gente precisa de uma variação de anúncios, então aqui é legal a gente criar isso aqui. Então, tentar deixar ele em excelente, pensar em novos títulos, aqui como ela trabalha em outras regiões, não precisa, né, colocar aqui o título laudo técnico em Palhoça, a gente pode colocar a seção aqui de local. Então, isso aqui já deixa meio que pronto. Olha lá, laudo técnico em. Então, a pessoa que está pesquisando em Palhoça, em São José, não precisa colocar assim separadamente, já vai aparecer aqui. Então, aqui a gente teria mais espaço para colocar outras palavras-chave aqui, ó. Por exemplo, consultoria e projetos de engenharia. Tá? Vamos ver se tem 30 caracteres aqui. 36, legal. Consultoria e projetos. Claro que não é uma palavra interessante, mas vamos deixar aqui só para mostrar. Olha lá, já aumentou um pouco a qualidade do anúncio. Claro que aqui a gente vai fazer um outro bem melhor. Arrumar as descrições, imagens, acrescentar mais imagens aqui, né? Colocar o nome do escritório de engenharia, colocar logotipo. Tem muitos leques aqui, ó, para deixar bem interessante, ó. Aqui tem a opção de mensagens, que é legal, porque ali no título, né, aparece, ali na mensagem, vai aparecer o botão do WhatsApp no anúncio. Então, nossa, fica bem legal isso aqui. Deixa bem chamativo o anúncio. Então, é algo que a gente tem que acrescentar. Então, aqui, ó, frases não tem, né? Assim, novamente, não é um gestor que fez, um gestor de tráfego, uma agência, é o próprio cliente, então por isso que, claro, ele tá ali, tanto na operação, ele tá fazendo a parte contábil da empresa dele, laudos, e aí ele tentou fazer por conta aqui no Google, trouxe um pouco de resultado, mas ele não tá conseguindo manter, né? Só de ele ter começado aqui, já trouxe bons insights, já trouxe uma inteligência, pagou o investimento que ele fez ali, mas sim, tá legal, então não é uma crítica, assim, ficar, né, meio que humilhando e tal. A ideia aqui é mostrar aqui alguns insights que nós utilizamos para deixar essa conta melhor, que nós vamos fazendo. Bom, praticamente isso. Vamos ver só a campanha de vistoria de imóveis, como que está. Bom, só tem um grupo de anúncios, é isso mesmo, e aqui já tá bem legal, tudo em correspondência exata, bem legal. Deixa eu ver se trouxe conversões. A campanha gastou pouco, só 216, então não dá para falar muita coisa, mas iniciou bem, teve 9 conversões. Beleza de vistoria de imóveis, que bacana, vistoria de entrega de apartamento, vistoria de imóvel, né? Então aqui tem um insight bacana, que é o fato de ter falado que consegui bons resultados, né? De vistorias e de inspeções. Boa parte foram de vistoria de imóveis. Então aqui explica, ó. Então essa conta aqui tá bem estruturadinha, tá bem legal. Então eu acho que aqui tem um bom insight. Aí são palavras que nós já utilizamos. Tá com CPA desejado de 14,59, provavelmente aceitou a recomendação do Google, mas é um CPA muito bom, é um CPA que, que nós gostamos nessa faixa de trabalhar mesmo, então aqui eu manteria. Público-alvo, que é um dos pontos bem interessantes de sempre analisar, aqui como gastou pouco na de vistoria, eu vou olhar a parte da campanha de geral aqui, que é esse daqui, ó. Esse desconhecido aqui, principalmente quando tá na rede display, é muito perigoso, então boa parte do lead aí que chegou para ela ou não, das conversões, vem desse público, então a gente precisa ter certeza às vezes por causa daquela questão do orçamento baixo, então é legal sempre definir, trabalhar com a faixa etária que é do nosso público-alvo, né? Então nesses laudos técnicos, normalmente aí é um síndico, um empresário, um investidor, enfim, um advogado às vezes, né? Então ele tem uma faixa etária um pouquinho mais velha, né? Então é sempre acima dos 34, aqui nessa faixa até os 54, então a gente já pode até tirar essa questão de desconhecido, né? Dessa faixa etária mais nova, mais velha também, deixar ali, ó, no público que acha que vai converter mais, né? Pra faixa etária que a gente acha que, né, funciona, né? Então vamos supor aqui que ela recebeu bons leads, né? Nessa faixa etária aqui de 45 a 54 e, pô, é o que tá vendendo, mas eu não quero parar os outros, né? As outras faixas etárias, aí eu meio que coloco 50%, talvez. Pode ser, mas aqui no caso eu acho melhor parar todos esses outros e manter o que gosta, né? O que tá de acordo com o público-alvo, é melhor falar assim. Se você quiser editar isso, né? Você vai escolher lá a campanha, né? Vai vir aqui no conjunto de anúncios, aí tá aqui, ó, só desmarcar. Renda familiar também interessante aqui, sempre tiro, né, 50% com menor renda, e aí clicar em salvar. Bom, aqui seria isso, e também tem a segmentação, né, de observação do público-alvo, que a gente pode colocar interesses ali que a gente possa aparecer para eles, né. Por exemplo, serviço de arquitetura faz sentido? Pode ser que sim, né, então a gente vai acrescentando aqui, ó, a própria inteligência do Google mostra esse tipo de segmentação que nós possamos colocar aqui, ó, reforma de casas, para quem está trabalhando com laudo ART também, bem legal isso. Serviços de inspeções domésticas, tal, telhadista. Então tem um serviço interessante aqui, né? E aqui o que nós fazemos? A gente dá o salvar, vai acompanhando, né? Então vai começar a acumular dados e vai começar a registrar conversões aqui. Então vamos supor que reformas de casa registrou boas conversões, tudo. E aí a gente consegue dar lances para aparecer mais para esse público aqui. Então não quer dizer que necessariamente a gente só vai aparecer para esse tipo de público, né? O Google vai continuar entregando para todo mundo que pesquisar por esses termos, mas quando nós colocamos as observações aqui, vamos ajudar o Google a direcionar melhor esses anúncios, né? Para quem realmente nós queremos aparecer. Claro, nós vamos olhar melhor e ver como que
que vai ser acrescentar mais, durante um período de 7 a 14 dias vamos analisando e fazendo os ajustes de lances. Locais vai de acordo com a estratégia do cliente, mas tem o insight também de nós ficamos dando lances para cada região ali que seja interessante para o cliente, né? Tem bastante serviço em Balneário, é o meu lead mais qualificado, mas eu não quero deixar de aparecer em outras regiões, a gente pode fazer um ajuste de lance aqui. Então é legal analisar isso aqui com bastante calma, né? Mas tem uma mistura de CEP, cidade aqui, né? Pode ser funcional. Programação de anúncio. Para serviços nesse estilo B2B, né? Que nós estamos aparecendo ali para talvez empresários, síndicos, advogados. E eu sempre foco aqui em aparecer de segunda a sexta. Horário comercial, né? No máximo, sabe, das 8 às 19, pronto. Porque é onde tem um volume melhor de busca. É um lead mais qualificado e a gente quer chegar nesse público, né? Eles são, assim, eles não pesquisam, né? Um outro insight bacana, eles não pesquisam muito isso pelo celular, boa parte é no computador. Então, isso prova, né, que ele tá no trabalho pesquisando sobre isso. Gosto de ajustar isso, né, para essas campanhas de laudos. Já na parte de vistoria de imóveis faz sentido deixar ali para rodando 24 horas, já que é um público bem interessado, que quer saber mais, e às vezes, como é o proprietário ali do imóvel, ele só tem tempo para pesquisar à noite, às vezes, né? Enfim. Então é legal deixar. Quando e onde, né? Que aí é aquela questão que eu falei dos computadores, né? Aqui nessa questão dos laudos tá aparecendo mais para smartphone, né? Mas por quê, né? Novamente, tá com a rede de display ativada. E aí se a gente for ver aqui, ó, onde os anúncios foram veiculados, aí aparece, ó, os sites que estão sendo entregues. Então o anúncio aqui de laudos técnicos tá aparecendo nesse tipo de site, né? Inspirazer, né? Pô, e eu nem sei que idioma é esse. Bom, parece, não sei se não é inglês, não. Então, onde tá aparecendo? Então, olha aqui, ó. Então, olha como que, né, aparece estratégias comerciais para empresas de engenharia. Ah, legal, interessante, ó. Procurador pode fazer empréstimo consignado. Bom, legal. Mas, assim, como pode ver, ó, brasileirinho, logo, tudo sobre cultura pra você. Então, o seu anúncio aparece aqui pra uma pessoa que não tá pesquisando sobre o seu nicho, ela recebe um anúncio seu, e quer dizer, desse cliente, e, sabe, não tava querendo. Então, por isso que, olha, como a rede de display acaba, né, distorcendo. E, ó, gerou 44 conversões vindo aqui. E, bom, novamente, relatou que não chegou leads. Então isso prova que realmente tá tendo pessoas que não queriam estar aqui, que acabou clicando, né, sem querer, gerou essa conversão. E olha o ponto aqui, ó, o gasto que teve na rede de display, 579. Que pena. Então, o CPC aqui é barato, mas tem muito clique, ó, 334. Então, só de tirar aqui, mesmo deixando aquelas palavras amplas, né, daí pode dar um bom resultado já. Em termos de pesquisa, aí como podem ver, né, novamente, por estar na rede de display, por estar com palavras amplas, olha quantas palavras o Google entrega aqui para esse projeto aqui. Construção civil, reforma de casa, eles não fazem isso, né? A questão da reforma são reformas comerciais, prediais, não essa residencial. Mas enfim, voltando aqui para a parte de laudos, ó, construção civil. Pode ser que realmente alguém pesquisa isso e quer saber sobre laudo, mas é improvável, assim, a gente gasta muito dinheiro para saber se isso vai dar certo, né? E teve 4 conversões e cada uma delas custou R$16, então investiu um dinheiro aí à toa. Acompanhamento de obras, aqui não é o caso, ó. Gerou 3 cliques, cada clique R$2,90, então gastou. A ideia aqui é fazer uma limpeza mesmo, negativar várias palavras-chave e deixar só aquilo que nós vamos anunciar focado em laudos. Esse aqui é o como que faz um prédio. Então, ainda bem que não gerou clique, né? Mas só para ter noção de, né, para quem tá chegando, os anúncios. Tem que ter um trabalho bem forte aqui de negativação. Bom, tem outras coisas aqui para ser analisadas, enfim, questões de recursos. Novamente, como eu falei, a parte ali vai corrigir o saldo aqui logo mais quando voltar, né? Tem a questão da página de destino, nós podemos ver a questão de recursos, como o WhatsApp, né? As frases. Bom, algumas coisas assim que o Google oferece, né, que são detalhes, as imagens mesmo, né, site links, mas são coisas simples, né, então o foco aqui vai ser pausar essas campanhas, criar novas, mas voltada ao que realmente condiz com o orçamento também, né, isso a gente tem que pensar, né, fazer uma programação mais alinhada ali com o público-alvo dela, com os horários que ela pesquisa, quais são as plataformas que eles pesquisam, né, deixando com mais anúncios com qualidade excelente, ter mais anúncios também. E basicamente isso, um feijão com arroz, nada demais assim para quem fica trabalhando isso no dia a dia. E por mais que, vamos dizer assim, eu não tenha mostrado a página de destino para vocês, só com essa estrutura aqui de ajuste, palavra-chave, mesmo com uma página que não esteja tão boa, já pode sim trazer um bom resultado. Porque muitas vezes o lead, o cliente está interessado, ele pesquisou, viu o anúncio, que tá legal, tá bacana. A primeira dobra ali, por mais que fique um pouco confuso às vezes, mas se tem um botão do WhatsApp, tá bom pra ele. Não, deixa eu ver como que é. E ele já orça. Claro, quer dizer que a gente vai entregar assim, a gente tem que ajustar assim a página de destino. Mas era isso, pessoal, o que eu gostaria de tá gravando esse vídeo aqui é mostrar algo sem roteirização mesmo. Um vídeo de uma análise bem simples, só no período de 30 dias nós vamos analisar, inclusive, todos os períodos assim da conta, né, para saber se tem alguns insights ali que a gente já vamos criar campanhas novas, a gente vai fazer uma análise mais profunda, né, mas para esse vídeo aqui, o meu intuito era só mostrar o quão simples é trabalhar no Google Ads para engenheiros que trabalham com laudos técnicos e vistorias de imóveis.
Há outros serviços também que têm bastante intenção de busca, como redução do INSS de obras, parte de perito, engenheiro, dependendo da região que vocês atuam, a parte de gerenciamento de obras é bem comum, reformas prediais, essa parte de recuperação estrutural, limpeza de fachada, são serviços que, dependendo da região, já tem muitas pessoas pesquisando. Para vocês captarem essas pessoas, vocês precisam dessa estrutura. Um site, uma landing page, Google Meu Negócio e uma conta no Google Ads para fazer esse tipo de tráfego. E, bom, é isso, pessoal. É algo, né, que eu quis trazer aqui para agregar valor para vocês. É isso. Se gostaram, né, deixa o seu like, compartilha e até o próximo vídeo.